Aí, vamos lá. Então, o vídeo tá continuando. Vamos ver se o pessoal entra aí, né, amor? Eita, glória. Eita. 9h, 9h06. Você quer olhar aqui? Pega azul. Aí, ótimo, vocês estão voltando. Foi o tempo, gente. Lembra que eu tinha conversado lá na primeira live que o Instagram ia derrubar o vídeo depois de 40, 45 minutos? Então eu fiquei confiando que eles não iam mais fazer isso com a gente, mas eles derrubaram. Então, reiterando aqui o que a gente estava falando. Essa palavra, ela é liberada num tempo de festa. Né? É uma palavra que é liberada num tempo de festejos, de alegria, um tempo em que o povo está inaugurando o templo e Deus libera essa palavra falando sobre e se eu, né, enviar praga sobre o meu próprio povo. Natan, então você entende que nesse tempo isso que está acontecendo é algo que está sendo orquestrado por Deus? Sim. Eu entendo que nesse tempo o Senhor, como soberano e como todo amor, mas também como todo justiça, porque Ele é a justiça, tem dado uma... eu não digo que esse é o início do fim, sabe? Ou melhor, eu não digo que esse é o fim, mas que é o início do fim. Esses são princípios, e que eu não digo nem princípios de dores ainda, mas como sinais, sabe? Como aquele frio na barriga que você sente quando está descendo em alta velocidade na montanha russa. E esses acontecimentos que têm se desenrolado, esses fatos, eles apontam para a vinda do Filho do Homem e eles apontam para mais um sinal de misericórdia da parte de Deus. Porque Deus, em seu amor e misericórdia, tem nos dado a oportunidade de, em casa, estar desfrutando de lives como essa, de cultos online, de cultos que foram transmitidos e estão no YouTube. Estão nos dando a liberdade Deus está nos dando a liberdade de ter entendimento, de ter pessoas de oração que estão nos aconselhando, né, cuidando de nós. Então, assim, nesse tempo, o que eu vejo é que Deus está movendo as coisas, como Deus disse para Salomão: e se eu fechar o céu, e se eu enviar os gafanhotos, e se eu ferir o meu próprio povo com a praga, né? A pergunta é: qual que vai ser a resposta de vocês? Qual que vai ser o posicionamento de vocês? E aí Deus vai falar, vai dar uma receita para o povo, né? Nós estamos vendo que nesse período de restrição, vamos falar assim, de restrição física, né? De nós não podemos estar habitando e visitando todos os espaços físicos que a gente tem costume de habitar, inclusive alguns no seu ambiente de trabalho. Nesse período de restrição, uma coisa está acontecendo com a gente, e não só com a gente, mas com o mundo todo. A nossa economia está encolhendo, e isso abre um outro parêntese, né? A gente tem outros países ricos, ou pelo menos bem estruturados, onde as pessoas elas têm reserva de emergência. Essa reserva consta pelo menos 6 meses de sustento, sem necessidade de reposição, e isso dá uma certa tranquilidade a essas pessoas, apesar de que a gente sabe de onde se tira e não se coloca, né? Não vinga, não dá para continuar, mas assim, diferente de outros países, o nosso país tem um índice econômico muito baixo. Então, uma outra preocupação surge no coração do brasileiro, inclusive do cristão brasileiro. Aquela coisa, eu não morro da praga, mas e aí? Como que as contas se pagam? Como que os boletos se resolvem? Como que a comida chega na mesa, né? Tem mercado aberto, mas tem gente que já não tem dinheiro para comprar. E essa é uma situação delicada, em que todo mundo se sente afligido, atingido em alguma área, né?
Aqueles que não foram atingidos na saúde têm sido atingidos na economia, na capacidade de trabalho, os autônomos, né? Nós estamos num tempo em que a autonomia comercial e trabalhística ela está em alta no Brasil, não por moda, mas por necessidade. Então, esse é um tempo em que todo mundo, de alguma forma, em algum nível, está sendo atingido. Tanto os grandes quanto os pequenos. Claro que os pequenos muito mais, mas os grandes também têm sido atingidos. E a minha pergunta é: quem, se não Deus, tem poder para atingir toda a terra, ou a maior parte da terra, desde o maior ao menor, de uma só vez, e de uma forma assim nítida, claro? Só Deus. E então, para mim, fica nítido de que o Senhor está no controle dessa situação. E aí nós já vamos entrar no assunto que eu quero tratar com você hoje, que hoje eu quero falar sobre o que tenho conversado durante esses dias com amigos, com outros líderes, com homens e mulheres de Deus, pessoas de oração, a respeito do jejum, né? E o tema que eu quero conversar com você hoje é o poder do jejum consciente. Eu vou ser sucinto, né? Tô aqui com o time aqui e eu vou ser fiel a esse time. No meu time tem 20 minutos aqui. Então eu vou tentar usar esses 20 minutos de agora, já que eu contextualizei essa conversa para você se sentir em casa no assunto. Então eu vou tentar usar esses 20, estourar aí uns 3 a 5 minutos para a gente conseguir elucidar o poder do jejum consciente, né? O que é jejum? Quando a gente para pensar, o que é jejum? Jejum, segundo a definição básica, é um período em que se priva o corpo da alimentação, especificamente praticado por motivos espirituais ou medicinais. Então, assim, o jejum, o que é o jejum em si? O jejum, ele é de forma, vamos falar assim, de forma básica, bruta, rasa. O jejum é um tempo em que você se abstém da alimentação por um propósito, seja esse propósito medicinal ou espiritual. Claro que nós estamos falando aqui do jejum com propósitos espirituais. E o jejum é ensinado na Bíblia para o povo. Jesus ensinou o jejum aos discípulos e ele é passado de geração em geração, e a Bíblia nos inspira a jejuar, né? Porque de forma bruta, como eu te falei, o jejum é só a restrição alimentar, mas de uma forma complexa espiritualmente falando, de uma forma mais profunda, surge uma pergunta: o jejum, ele é algo espiritual, né? O jejum é espiritual ou é carnal? Porque o jejum, se ele é algo espiritual, que é feito para o mundo espiritual, por que não é feito na região espiritual? Ou no aspecto espiritual, né? E aí entra, nós somos como corpo, como seres tricotômicos, né? Corpo, alma e espírito. Como corpo, nós somos um acesso do mundo espiritual, a quem o nosso espírito está ligado, para o mundo físico. Então, o jejum, na verdade, ele é algo carnal, né? Ele é algo feito na carne, com a carne. Então ele é algo carnal, só que ele é um acesso para o mundo espiritual. Quando você submete a sua carne à realidade do jejum, você está abrindo na sua carne um acesso para o mundo espiritual, onde você, a partir daí, consegue agora limitar a autonomia da sua carne. E eu anotei duas expressões aqui. Uma é autossabotagem e outra é trairagem pessoal. Eu considero que o jejum é essas duas coisas. Autossabotagem porque é você, o eu, o velho homem, claro, morando na carne, sendo conduzido pelo Espírito, o novo homem, né, que está debaixo da direção do Espírito, tomando uma atitude que vai sabotar você mesmo, ou seja, vai fragilizar, enfraquecer a sua carne. E a outra expressão que eu usei, trairagem pessoal, é o fato, o jejum, eu acredito que é uma das expressões simples e básicas
para aquela palavra de Mateus 16, 24, quando Jesus fala: se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, assim, é uma forma básica de negação, né? De negar a si mesmo. É uma forma básica de se colocar numa condição desconfortável, numa situação desconfortável, em que você vai sentir, sim, uma certa aflição corporal, às vezes até psicológica, a depender do relacionamento que a pessoa tem com comida, né? Vai haver até uma certa aflição psicológica, mas que são coisas extremamente benéficas para o crescimento espiritual. Não vou falar aqui da parte biológica, da parte medicinal, porque isso aí depois você pesquisa, dá um Google aí, depois você entende. Mas falando do âmbito espiritual, quando você abre um período de jejum, quando você se coloca no período de jejum, é algo carnal, feito na carne, mas abre um acesso no mundo espiritual para que a partir desse contato você esteja em contato com a sensibilidade do espírito e com a fragilidade da carne. Por quê? A expressão aqui nordestina, né? Quer humilhar o homem, deixa o homem com fome. Quando você se põe num período de restrição alimentar com o propósito de agradar a Deus, é muito fundamental que haja entendimento sobre você, porque a sua carne, naturalmente, ela vai ficar frágil, né? Há uma fragilidade corporal mesmo. Para quem já enfrentou períodos mais longos de jejum, como 12 horas, 24, 72 horas, sabe do que eu estou falando. E, de fato, você enfrenta um ponto de fragilidade corporal muito grande, em que você se sente corporalmente frágil, né? Fala assim: meu Deus, só para um vento aqui eu caio. E automaticamente essa fragilidade carnal, corporal, ela atrai uma sensibilidade espiritual, porque a sua carne está enfraquecida, está traída, está sabotada, ela está sem moral, mas o seu espírito ele está sendo alimentado naquele período, porque geralmente um período de jejum ele vem acompanhado de um propósito em que a gente está envolvido, em que a gente está incutido, e esse propósito é alimentado por uma chama do Espírito. Então o Espírito Santo e o Senhor Jesus, eles nos auxiliam nesse processo, né? Você vê quando Jesus estava jejuando lá no deserto, quando as tentações do diabo elas terminam, o mental é sensível, seu espírito está sensível às coisas do mundo espiritual. Então você aguça a sua capacidade espiritual. E eu anotei algo aqui, que uma carne fragilizada e um espírito sensível é tudo que Deus procura para imergir alguém, né? Quando você tem uma carne fragilizada, ou seja, diminuída, sabotada, uma carne traída, uma carne que foi subjugada, esse é o termo final, subjugada, quando você tem a sua carne subjugada às vontades de Cristo e aos propósitos do reino de Deus, automaticamente o seu espírito está sensível, e aí entra, esse é o cenário perfeito para Deus imergir alguém. Olha o que o Espírito Santo faz com Jesus quando ele sai do rio após ser batizado. O Espírito conduz ele para o deserto, e naquele tempo ali de 40 dias de jejum, a carne dele está fragilizada, mas o espírito está sensível. Ele está num estado de espírito sensível, e ele está sensível para ouvir a voz de Deus, e no momento da tentação ele responde à altura com a palavra. E a primeira resposta que ele dá ao diabo é: eu não vivo apenas de uma forma traduzida, né? Eu não vivo apenas do pão que eu me alimento, mas eu vivo por uma palavra que foi liberada da boca do meu Pai. Ou seja, eu vivo de toda a palavra que sai da boca do meu Pai. Eu vivo daquilo que o meu Pai falou sobre mim. E o Pai tinha acabado de falar sobre ele lá no rio, que ele era o Filho amado em quem o Pai tinha prazer. Então, esse é o cenário perfeito para Deus imergir alguém. Mas, Natan, o que tem a ver esse contexto de jejum? Eu sei que você já está entendendo de forma básica essa questão da junção do jejum com esse texto que a gente leu, mas eu quero focar numa coisa aqui. O jejum, ele é o tipo de atitude, de atividade
que te coloca no lugar de humilhação, né? O jejum, ele te leva para um lugar de humilhação, um lugar onde você está de fato sendo humilhado. A sua carne está sendo humilhada, você está sendo diminuído. E a humilhação é uma base para quê, Natan? A humilhação é uma base para duas coisas, que na verdade são uma só. Eu acredito que são uma só, que é para a confissão de pecados e para o arrependimento, né? A humilhação, ela sempre atrai essas coisas. Quando a gente se humilha, automaticamente a gente começa a guerrear. A nossa alma, né, de forma humana, ela começa a guerrear e pensar: poxa, por que eu sou menor? Por que eu estou me humilhando aqui? Por que eu me sinto tão diminuído? Automaticamente, o maior tribunal do homem, da existência humana, ele é estabelecido ali naquele momento, que é a nossa consciência. E a sua consciência começa a te dizer os motivos pelos quais você é tão pecador, pelos quais você é tão ruim. Então, nesse período de humilhação, destravam-se essas duas coisas: confissão de pecados e arrependimento. E só para que fique claro para você, arrependimento que eu estou falando aqui é arrependimento, não é remorso, né? Porque o remorso faz alguém chorar, faz alguém dizer que é ruim, eu sou ruim, eu sou o pior homem do mundo, e depois fazer a mesma coisa. O arrependimento não, arrependimento é aquilo que está escrito lá em Romanos: não se conforme com o sistema do mundo, mas renove o seu entendimento, mas renove-se, pela transformação do seu entendimento. Ou seja, é a transformação do entendimento. Esse é o arrependimento. É quando você muda de ideia a respeito daquele assunto. Então, a humilhação, vamos lá, a fragilidade atrai. Eu acredito que a gente está perdendo tempo, né, nesses dias que estamos, aspas, confinados, porque não estamos amarrados. Nesses dias que a gente está resguardado na nossa casa, eu acho que a gente está perdendo muito tempo em talvez só querer maratonar a Netflix, maratonar os caras engraçados no YouTube, no Instagram, e a gente não está dando ênfase ao que Deus está falando para nós enquanto a gente está no ventre desse peixe. Porque a igreja, né, eu não sei se o mundo quer se enquadrar nessa visão, mas a igreja precisa se enquadrar nessa visão. Nós, como cristãos, como discípulos de Jesus, precisamos entender que nós estamos no ventre desse peixe, e com um encargo profético, que é pregar o arrependimento. Mas para pregar algo, você precisa viver algo. Então Deus está nos levando para um lugar onde nós somos não obrigados, mas incitados, né, praticamente coercitivamente, a viver o arrependimento, né? E aí tem gente que mesmo nesse tempo está arrumando desculpa, está tentando achar uma outra explicação, está tentando dizer que não é Deus, e está tentando não entender e não discernir o que Deus está falando. Mas, como eu estava fazendo aqui, a segmentação para você entender: a fragilidade atrai a sensibilidade. A fragilidade da carne atrai sensibilidade no espírito. Isso nos leva para um lugar de humilhação. Essa humilhação, ela gera confissão de pecados e arrependimento. E essas duas coisas juntas, confissão de pecado e arrependimento, isso nos coloca num lugar de temor ao Senhor. E eu posso te falar uma coisa: eu acredito que nesse tempo o que mais tem faltado na humanidade é temor ao Senhor. Eu acho que a gente tem carisma com Deus, a gente tem, eu não sei, afeição por Deus. Alguns gostam de Deus, todo mundo chama meu Deus na hora da agonia, na hora da tristeza, mas temor é uma palavra diferente, cara. E o jejum consciente, ele te leva para esse lugar, porque você entende que você não está passando um período com fome porque o seu líder da igreja mandou, ou porque, sei lá, você leu na Bíblia e você quer fazer igual. Não. Você entende que aquele é um tempo em que você está humilhando a sua carne, se humilhando, em que você está se auto-sabotando, em que você está se negando, né? Esse é um tempo em que você está fazendo isso consigo mesmo, e isso está te levando para um lugar de humilhação que vai gerar o quê? Confissão de pecados, que vai gerar arrependimento e que vai te devolver ou construir em você o temor do Senhor. Natan, então quer dizer que existem cristãos sem o temor do Senhor? Existe, gente. Existem muitos cristãos sem o temor do Senhor. Então, a gente precisa voltar a trilhar um caminho
para o temor do Senhor. E uma das coisas que olha o que o texto fala aqui no versículo 14. Se esse meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, que diz que é meu povo, se eles se humilharem, olha o que a gente falou aqui sobre jejum. O jejum é um símbolo max da humilhação. Max referente à atitude simples, né? É um símbolo muito claro, vamos falar assim, não max, mas um símbolo muito claro da humilhação. Então, olha o que Deus está falando. Se esse povo que se chama pelo meu nome se colocar no lugar de humilhação, aí ele vai falar mais coisas. E orar, e buscar a minha face. Engraçado, sabe o que é? Que talvez quando a gente ouve orar, a gente já pensa assim, não, mas por que Deus falou orar e buscar a minha face? Porque é possível você orar sem buscar a face de Deus. Você entende? É completamente possível tu entrar no lugar de oração, orar, fazer pedidos como a gente tem costume de fazer uma lista de pedidos, pedir um monte de coisa e vomitar também um bocado de coisa, desabafar e cair fora e não buscar a face de Deus. Então, Deus não está falando de um tempo de oração, de guerra. Deus não está falando de um em mim que eu ainda não confessei diante de ti, algo que não te agrada e eu preciso que isso salte diante dos meus olhos, Pai, porque a tua palavra diz que quando eu conheço a verdade, ela me liberta. Você entende? Então, assim, esse é um tempo em que a gente precisa ter esse discernimento. Deus está falando de humilhação, de oração e de uma oração, não uma oração comum, não uma oração de guerra, não uma oração de bênçãos, não uma oração de petição, uma oração que faz o homem buscar a face de Deus. E só tem um caminho em que a gente consegue buscar a face de Deus, que é através da humilhação, da confissão de pecados, do arrependimento. Aí entra o temor do Senhor, que nos leva para um lugar de adoração. Você está entendendo? É impossível adorar a Deus em espírito e em verdade sem temor. É por isso que Jesus fala para aquela mulher que haveria um tempo em que o Pai ia procurar aqueles que o adoravam em espírito e em verdade. Ou seja, tem muita gente adorando, mas não está adorando em verdade. Por quê? Falta temor. Adoração em espírito e em verdade é uma adoração onde há temor ao Senhor. Então vamos lá. Precisamos nos apresentar diante do Senhor nesse tempo com vestes de humilhação, irmãos. Com vestes de humilhação, com o nosso interior revestido de humilhação, com a nossa mente revestida de confissão e de arrependimento. A gente precisa começar a fazer isso diariamente. Esses são dias para isso. Esses são dias para jejuar. Né? Pensa aí comigo, tem muita gente que por muito tempo deu aquela desculpa de que não conseguia jejuar porque estava trabalhando, porque a correria. E esses dias são dias em que você está conseguindo fazer isso, irmãos. Em nome de Jesus. Esse é um tempo para a gente jejuar conscientemente, para a gente buscar a face do Senhor conscientemente. Porque eu vou te falar, se esse povo que se chama povo de Deus, eu não estou falando aqui para ímpios, lembre, eu estou falando aqui de uma concepção cristã da coisa, porque Deus vai começar a arrumar as coisas, nós estamos caminhando para o fim dos dias, para o fim dos tempos, só que Deus. E uma outra coisa que eu tenho falado esses dias, para a gente encerrar aqui, porque meu time já só falta 2 minutos, para a gente encerrar, uma coisa que eu tenho falado esses dias é o seguinte, a atitude da igreja de tomar a iniciativa de jejuar. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de um lugar, estou falando de pessoas e de cristãos. Quando a gente toma essa atitude, nós estamos dizendo a Deus que nós estamos entendendo o recado. Olha o que Nínive faz. Nínive, que era uma cidade ímpia, depois que Jonas, como igreja, né, ele primicia o jejum, ele primicia a humilhação. Falando de jejum aqui como humilhação. Quando Jonas entende o lugar de humilhação e de arrependimento e faz isso, Nínive recebe a notícia de bom grado. Jonas prega contra ela, mas ela recebe a notícia de bom grado. E ela fala assim, pronto, então a gente vai vestir roupa de saco, a gente vai se humilhar, a gente vai chorar e a gente vai clamar, porque antes que os 40 dias que o Senhor deu para nós de prazo feche, nós vamos estar prostrados aos pés dele, clamando por misericórdia. Então assim, gente, esse é um tempo de nós como igreja, através do jejum, que é uma grande ferramenta, como eu falei, humilhar, orar e buscar a minha face. E aí o que acontece?
o próximo passo não é só orar, não é só humilhar, não é só entrar nesse lugar com esse entendimento, mas mudar as atitudes. Sabe por quê? Vou te falar uma coisa, essa pandemia, ela vai cessar. Nós vamos ter direito aos cultos novamente, nós vamos ter direito às reuniões coletivas, às aglomerações, e a minha pergunta é, quem vai ser você depois disso? Né? Quais serão as suas atitudes depois disso? Porque tem gente que agora está postando coisa evangélica, está evangelizando os amigos, a família, só que assim, depois que isso acabar, a pessoa também vai cessar. Então assim, o que Deus está falando aqui são de atitudes, uma sequência de atitudes, humilha, ora buscando a face, e aí entra, muda, se afasta, deixa os caminhos errados, os maus caminhos, muda o hábito, muda a vida, ou seja, o que você está aprendendo agora no ventre do peixe, que acontece com Jonas lá, quando ele está no ventre do peixe, ele pede perdão, ele se arrepende, e depois quando ele sai do peixe, ele vai se esconder no pé de árvore, o pé de árvore tem que secar para ele ir embora, ou seja, ele ainda estava no processo de arrependimento, né? Então assim, nós vamos sair desse peixe e vou falar, vai ter muitos pés de árvore para a gente se encostar aí, vai ter muita sombra para a gente se encostar, mas a pergunta é, nós ainda vamos ser os mesmos? Ou nós vamos trilhar um caminho de arrependimento contínuo até que Jesus venha, ou até que Ele nos leve, né? Ou até que Ele venha, ou até que a gente vá, né? Vamos dizer assim. Então assim, esse caminho de arrependimento, ele é seguido por atitudes, abandonar os seus maus caminhos. Aí ele fala, então eu vou ouvir, olha o que eu pedi para você grifar, vou ouvir, vou perdoar, né, os pecados, eu vou dar perdão, liberar perdão, ou seja, eu vou liberar misericórdia sobre esse povo, e aí entra, eu vou curar a terra, eu vou liberar saúde sobre a terra. E vou te falar algo, tudo isso pode se elucidar muito rápido, se a igreja entender o seu papel, a sua missão. E falando do jejum, esse é um tempo para jejuar, nós precisamos jejuar nesse tempo, irmãos. Nós precisamos buscar a face do Senhor com humilhação, com orações de súplica, com arrependimento, mudar as nossas atitudes e não de forma passageira, mas de forma permanente. Mudar as nossas atitudes de forma permanente, passar a disseminar o Evangelho de forma clara e de forma definitiva a constranger e a inspirar o arrependimento. E aí sim, Deus vai liberar sobre nós algo que nenhum homem pode liberar. Porque quando a igreja entender isso, nós vamos começar a espalhar o evangelho do reino como nunca antes e com a consciência que nunca espalhamos, proclamando, inspirando e constrangendo as pessoas a se arrependerem, não por nós, mas por Jesus, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho. Então assim, já existe um sacrifício vicário que nos garante a redenção. Mas nós precisamos trilhar um caminho de humilhação, de confissão de pecados, de arrependimento. Eu vou só repassar aqui aquela cordinha de... Vou só repassar aqui aquela cordinha de atitudes para a gente fechar esse entendimento. Eu quero orar com você, vou ser breve agora, para a gente fechar esse momento. Vamos lá, só para você, se você não anotou, anote aí agora. O jejum, ele está aqui representado pelo lugar de humilhação, ou seja, uma figura de humilhação, um lugar onde a gente consegue demonstrar a Deus a nossa humilhação. E aí entra essa humilhação, esse jejum, ele gera fragilidade carnal, que ao mesmo tempo atrai uma sensibilidade espiritual. E o que acontece? Essa sensibilidade nos coloca no lugar de humilhação, que gera duas coisas, lembra? Confissão de pecados e arrependimento. E essas duas coisas juntas, elas liberam uma coisa, um lugar chamado temor do Senhor, e a gente começa a habitar. E quando a gente começa a habitar no temor do Senhor, aí nós somos os adoradores em espírito e em verdade que o Pai tem procurado. E aí Deus vai começar a nos procurar, né? Deus vai começar a nos buscar para que nós possamos entrar em missões em nome do Senhor. Por quê? Porque nós chegamos diante dele, nós reconhecemos quem Deus é, e nós nos colocamos numa posição de humilhação a ponto de nos confessar e de nos arrepender, né? Então assim, eu quero orar com você essa noite e de forma muito específica, mas deixando claro uma coisa. Esses dias eu vi um pastor que postou um vídeo, ele pregando para a igreja dele, transmitindo um culto, e ele falou uma coisa assim, ele disse assim: não julguem a Deus
Irmãos, não julguem a Deus. Cara, isso é muito sério. A gente está vivendo num tempo em que as pessoas se sentem no direito. Olha que nível. Lembra que eu te falei? Eu acredito que nesse tempo, em todo esse caos, aspas, Deus está nos chamando para um lugar de temor ao Senhor. E, como eu te falei, eu vejo hoje que o temor a Deus é escasso, inclusive nas igrejas, né? O temor ao Senhor é escasso. A gente teme mais as coisas do Senhor do que o Senhor. Então, assim, o pastor falando assim, não julguem a Deus. Irmãos, a que ponto a gente chegou das pessoas estarem julgando a Deus? A pergunta é, quem é a criatura para julgar o Criador? Nós não somos nada, né? Nós não temos condição de julgar a Deus, nós não temos posição de autoridade diante de Deus. Que é um conselho, querido? Quando você se apresentar a Deus no seu período de jejum, no seu momento de oração, não vá para lá com autoridade. Você não tem autoridade diante de Deus. Diante de Jesus, que é a autoridade sobre toda autoridade, só Ele é a autoridade. Então se apresente ao Senhor como um servo humilde, como alguém humilhado, coloque os seus, confesse suas falhas, suas fraquezas no altar e deixe que o Senhor te dê uma direção para onde você vai agir com autoridade. Eu vou te falar, pela falta do jejum, né? Pela falta do jejum até, a igreja tem perecido com falta de autoridade espiritual, porque a gente está temendo o diabo, porque a gente não teme a Deus. A gente tem medo do diabo porque a gente não teme a Deus. A gente parou de ver Deus como a força absoluta, como o maior poder do mundo, mesmo diante das trevas, mesmo diante de tudo. Irmão, a igreja não precisa temer o diabo, porque quando a igreja vê alguma armadilha, alguma afronta do diabo, a igreja tem que lembrar, eu tenho Deus. Deus é tudo, cara. Eu tenho a maior força do universo, eu tenho o maior poder do universo, eu tenho a pessoa mais importante do mundo. Todo o poder, a Bíblia diz que todo o poder no céu, na terra e embaixo da terra foi dado a Jesus. Então, se você está coberto pelo sangue de Jesus, pela redenção da cruz, você não precisa temer nada, né? Vou fechar agora, né? Então, assim, você não precisa temer nada. Então, assim, em nome de Jesus, eu quero te convidar para, nesse momento de oração, orar por temor, né? Orar por humilhação. Talvez você está fazendo esses dias, a nossa galera está fazendo um propósito, né, de jejum e está sendo uma bênção. Talvez você esteja participando também de um propósito na sua igreja ou até com alguém da gente ou independentemente, mas eu quero te convidar a orar agora e a remir ao Senhor, a remir esse tempo ao Senhor e a se apresentar ao Senhor com veste de humilhação, dizendo: Pai, a partir de agora eu quero fluir no Teu temor, eu quero fluir no entendimento e eu quero crescer, Senhor, no temor ao Senhor. Eu quero ser alguém temente ao Senhor, porque eu quero ter autoridade contra o mundo, contra as trevas, contra o diabo, mas diante de Ti eu quero ser apenas alguém que se prostra e que diz que só o Senhor é, e que se confessa e que se arrepende. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa noite, te agradecer por esse entendimento que o Senhor derramou sobre nós. Obrigado por cada pessoa que assistiu essa live, Pai, mesmo na luta, mesmo na guerra, com a conexão aqui. Obrigado por cada um que se disponibilizou. Eu te peço encarecidamente, Espírito Santo, que o teu entendimento flua sobre nós, que as verdades da tua palavra, Senhor, que elas habitem no nosso coração. Pai, que essa palavra seja como um martelo que esmiuça a penha. Que essa palavra, Senhor, seja como uma flecha, Senhor, que não erra o alvo nos nossos corações. Eu quero te pedir que essa noite, Pai, nós não possamos descansar até que um entendimento sobre humilhação, sobre renúncia, que um entendimento, Pai, sobre temor e sobre arrependimento, que esse entendimento permeie nosso coração e que isso nos encha, Pai, que isso encha a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, eu clamo por cada um que ficou até o fim nessa live, Pai, para que essa pessoa seja um disseminador dessa mensagem, que essa pessoa seja alguém que vai compartilhar as verdades desse reino, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor seja o centro das nossas vidas, no quesito de autoridade, no quesito de, Pai, de paternidade, de perdão, de misericórdia. Senhor, mais uma vez nós clamamos, Senhor. Antes de clamar por todo o mundo, nós clamamos pela igreja que está no mundo, Senhor, pela igreja do
do Senhor, Pai, para que essa igreja acorde, Senhor, para que nós possamos nos apresentar como igreja com vestes de arrependimento e de humilhação, Pai, vestes de confissão de pecado, para que nesse tempo, Pai, nós possamos ser canais do Teu Espírito para convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo e causar, Senhor, constranger e inspirar arrependimento, não só na nossa nação, mas nas nações, Pai. É isso que nós te pedimos e essa noite nós te agradecemos para a honra e glória do Teu nome. Amém, querido? Deus abençoe sua vida, sua casa e lembre, a gente vai colocar na bio do Instagram, né, o link dessa live. Então, se você quiser compartilhar para alguém que não pôde participar, assistir, compartilhe. Essa palavra é muito pontual e eu acredito que Deus vai marcar o coração dessas pessoas. Amém? Dá tchau, pessoal. Deus abençoe.